O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro? Assim, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: Prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos São Tomás de Aquino, uma das mentes mais brilhantes que o cristianismo já conheceu, e não só o cristianismo, a humanidade. São Tomás de Aquino, desde muito cedo, foi colocado junto aos monges beneditinos para ir aprendendo a filosofia, as outras ciências. E à medida que ele foi evoluindo, foi demonstrando uma inteligência muito refinada, mas totalmente voltada para Deus. Isso é a coisa mais bonita que nós percebemos em São Tomás de Aquino, que toda aquela inteligência que Deus lhe concedeu, ele realmente teve a humildade de colocá-la a serviço do próprio Deus. E ainda muito jovem, Tomás de Aquino se destacou de modo particular no estudo da teologia. Quem teve a ocasião de ler, ao menos que em parte, a Suma Teológica, fica encantado com esse talento especial que Deus concedeu a São Tomás de Aquino. Uma lâmpada, uma luz que foi colocada em um lugar especial pelo próprio Deus para poder iluminar a humanidade. E hoje nós o celebramos. Morreu jovem, não chegou a completar 40 anos, mas deixou um legado para a igreja que realmente faz com que o seu nome permaneça, mesmo após 800 anos, permanece muito vivo na lembrança e na gratidão do povo de Deus. E hoje nós temos diante de nós esse trecho do Evangelho de Marcos, que nos fala da importância de vivermos na presença do Senhor com dignidade, procurando não fazer o mal, mas fazer o bem, porque a mesma medida com que nós medirmos os outros, nós também seremos medidos. Nesse ano da misericórdia, será uma tentação de muita gente querer abusar da misericórdia. É normal, tem sempre alguma mentezinha desviada que ainda não conhece a Deus, que na hora de proferir coisas sem sentido, proferem de maneira muito tranquila, porque não tem o temor de Deus, não tem respeito por Deus, então fala. Tem gente que está confundindo misericórdia com permissivismo. Quer dizer, permite o que quer, faz o que quer. Não.
A misericórdia é essa humildade de Deus que quer salvar toda criatura, mas mediante uma conversão, um arrependimento. Tem que ter uma mudança de vida. Não é assim de qualquer jeito. Se nós observarmos, todo o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo é um convite à conversão. Basta que nós nos lembremos, por exemplo, do episódio da mulher adúltera, que, ao ser perdoada, recebe de Jesus a seguinte recomendação: vai e de hoje em diante não voltes a pecar. Ele diz: você está perdoada, mas procure corrigir a sua maneira de viver. Assim como aquele paralítico também, que o pessoal coloca lá na frente de Jesus, destelhando a casa e fazendo com que ele desça lá na frente de nosso Senhor Jesus Cristo. A mesma coisa, vai, os teus pecados estão perdoados, não tornes a pecar. Essas recomendações de nosso Senhor Jesus Cristo, elas devem estar muito presentes na vida de cada um de nós. A misericórdia de Deus quer alcançar a todos, mas essa misericórdia pede do ser humano uma mudança de atitude, uma mudança de vida. E quem ganha com isso? Somos nós mesmos. Eu gosto de sempre pontuar isso aqui, porque até mesmo em relação a um progresso espiritual, a gente acha que está fazendo um favor para Deus. Quem ganha somos nós se nós progredirmos. O progresso espiritual que nós precisamos realizar é um ganho incomparável para nós mesmos. Olhando o evangelho que nós acabamos de ouvir, nosso Senhor realmente nos convida a sermos como Ele é. E no finalzinho tem essa frase que, para quem é muito materialista, soa de maneira terrível, porque não consegue entender que aqui os valores que nosso Senhor nos fala não são valores materiais, mas são os dons espirituais, a graça dele que é derramada sobre nós. Ao que tem alguma coisa será dado ainda mais, e do que não tem será tirado até mesmo o que ele tem. Porque quem não se esforça para poder alcançar a graça de Deus, multiplicar os dons que recebeu de Deus, fazer com que a sua caminhada sobre essa terra seja uma caminhada de progresso e não de estagnação, é porque de fato não valorizou as coisas que Deus lhe deu. E aqui, repito, não se trata de bens materiais. É o progresso espiritual, são os bens espirituais que nós devemos, durante a nossa vida, alcançar, multiplicar, fazer com que se tornem cada vez maiores. Nós ouvimos hoje essa continuação da história de Davi, que porque queria construir o templo do Senhor, mas o Senhor não lhe permite construir o templo para ele. O Senhor diz: não será você quem construirá para mim um templo. Eu estava meditando essa palavra e pensando que certamente tinha também no pensamento de Davi aquela vaidade de querer passar para a história como ele que construiu o templo do Senhor. O Senhor não lhe deu essa oportunidade. Nós temos que trabalhar na igreja e na sociedade tendo cuidado com a vaidade. Por quê? Porque não somos nós que fazemos, é Deus que faz por meio de nós. A vaidade cega o ser humano. O ser humano, quando se deixa conquistar pela vaidade, ele vai adiante em todos os outros defeitos, até chegar ao ponto de ser capaz de destruir a si mesmo e os outros. Davi também era tentado pela vaidade. Ele não construiu o templo do Senhor. O Senhor disse: pelo contrário, eu é que te farei
uma dádiva especial. Colocarei no teu trono um herdeiro que reinará para sempre. E ele falava já de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, de acordo com aquilo que a humanidade conseguia ver, nosso Senhor Jesus Cristo era da família de Davi, da estirpe de Davi. Isso o Evangelho faz questão de nos colocar. Então, sendo ele humanamente conhecido como da estirpe de Davi, Deus cumpre a sua promessa. Colocarei um teu herdeiro em um trono e o seu reinado durará para sempre. Queridos irmãos e irmãs, procuremos nesse dia de hoje, com a graça de Deus, olhar para esse Evangelho pequenino como é e encontrar nele uma motivação grande para rever nossas atitudes. À medida com que nós medirmos os outros, nós também seremos medidos. E vos será dado ainda mais. Então, se nós tivermos a atitude que Deus quer que nós tenhamos, Ele nos dará muito mais graças ainda. Mas aquele que não tiver, até o pouco que tem lhe será tirado. São Tomás de Aquino, que teve uma capacidade muito grande de interpretar, de entender a mensagem da palavra de Deus, procurou, no decorrer da sua breve vida, fazer o bem e um bem que durasse, porque suas obras, elas permanecem na igreja até hoje como um instrumento maravilhoso para ajudar o próximo, para fazer com que todos os homens e mulheres que se aproximem daquilo que ele escreveu sintam no coração uma fé cada vez mais viva, mais intensa, por aquele que pode nos dar a salvação, nosso Senhor Jesus Cristo. Tenhamos também, queridos irmãos e irmãs, esse interesse. Procuremos viver a nossa vida com autenticidade. Façamos o possível para romper com toda a corrente do mal que queira nos arrastar. E lembremo-nos, a misericórdia de Deus é para nossa conversão, não é para nos deixar continuar nos erros que nós tenhamos cometido. Estejamos atentos, porque nós temos oportunidades muito especiais para mudar as nossas atitudes. Façamos o possível para que a graça de Deus colocada em nós não seja em vão. Porque não existe essa história de que uma pessoa tenha recebido mais do que o outro, ou que aquela pessoa seja mais digna do que aquela. Deus nos trata de maneira igual. A nossa maneira de responder a Ele é que é diferente. E é por isso que às vezes nós sofremos, porque não respondemos para Ele da maneira como deveríamos responder. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.